Você está montando o seu planejamento de estudos e agora quer saber se a tua carga horária é a ideal? Eu sou Alessandro Marques, criador da Coach de Concursos. E nesse vídeo eu vou te ensinar uma ferramenta que eu criei para ajudar os nossos alunos a definir a carga horária semanal de estudos. Essa ferramenta se chama Escala de Horas de Estudos e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Vamos lá? Primeiro, eu quero te dar 3 dicas que são muito importantes para você definir a sua carga horária. Primeira dica é: a carga horária de estudos é algo pessoal e ela deve ser feita de acordo com a sua realidade. Então, nada de ficar comparando a sua carga horária de estudos com a de outros estudantes. E não adianta você definir uma carga horária que você nunca vai conseguir cumprir. Segunda dica: mais importante do que a quantidade de horas de estudos é a regularidade. Tem muitos estudantes que chegam para mim com o seguinte discurso: Alessandro, eu já estou estudando há 5 anos para um concurso e ainda não passei. Só que quando você vai analisar o que a maioria fez, é que eles não estudaram com regularidade. Começa, estuda 1, 2 meses, para, ou tinha 30 horas para estudar na semana, só que cumpria 15, 10, 25. Dessa forma, vai ficar estudando 10 anos e não vai passar. A terceira dica é que você deve transformar a tua quantidade de horas de estudos em uma meta. Essa é a primeira meta que todo estudante deve se preocupar em cumprir, que é a meta de horas bunda cadeira que ele definiu. Você estudando de acordo com a sua realidade, tendo regularidade e cumprindo a tua meta toda semana, a aprovação ela vai acontecer. E agora eu vou te ensinar como funciona essa ferramenta que eu criei que se chama Escala de Horas de Estudos. Antes de te ensinar a ferramenta, eu quero fazer 2 observações que são muito importantes. A primeira é que nós sempre vamos falar sobre uma carga horária semanal de estudos, porque esse é o parâmetro que você deve utilizar para planejar os seus estudos, fazendo ele por semanas. E a segunda observação é que essa ferramenta ela não tem como objetivo te dizer quantas horas você deve estudar na semana. Que até como eu disse na primeira dica, a tua carga horária ela deve ser de acordo com a sua realidade. Esse é o primeiro princípio que você deve seguir. Sempre estabelecer uma carga horária que você dê conta de cumprir. A ferramenta vai te ajudar a analisar se você não pode, muitas vezes, dar um pouco a mais do que você está colocando ali como carga horária de estudo semanal e muitas vezes até se você não precisa reduzir as horas que você tem. Então, essa ferramenta é uma ferramenta para te ajudar a refletir e eu tenho absoluta certeza que depois de refletir sobre o que nós vamos trabalhar aqui, vai estar muito bem claro essa tua rotina semanal de estudo. E agora eu vou te explicar como é que funciona a escala. Então, aqui você tem desenhado, né, seta indicando para cima e para baixo, a escala. E a primeira coisa que nós vamos fazer é criar 3 marcos de referência. O primeiro marco de referência está aqui no meio da nossa escala, que se refere a 30 horas de estudo semanal. Depois nós temos aqui o segundo marco, que se refere a 20 horas de estudos semanais. E o nosso terceiro marco, que se refere a 40 horas de estudos semanais. O primeiro ponto é que eu quero que você olhe para esse número aqui, 30 horas de estudos semanais. Ele está aqui no meio da nossa escala e esse é o nosso marco de referência. 30 horas de estudos semanais é o número assim mágico, é o número ideal. Tanto para quem tem o dia inteiro para estudar, tanto para aqueles que trabalham. Então, esse é o número mágico dos estudos, eu sempre digo. Porque quando você tem uma carga horária de 30 horas de estudos semanais, o teu estudo vai evoluir muito bem. Dá para fazer muita coisa aqui. Então, eu sei que para quem trabalha é um grande desafio fazer 30 horas de estudos na semana. Porque às vezes você vai ter que fazer, por exemplo, 3 horas de estudo de segunda a sexta, que dá 15, mais 15 horas de estudo no final de semana, o que é bem puxado. Como pode fazer também 4 horas de estudo de segunda a sexta e mais 10 horas no final de semana, o que também é muito puxado. Eu sei bem como é que é isso, mas é um número a ser alcançado. Se você conseguir, você está perfeito, entendeu? Se você trabalha e consegue fazer 30 horas de estudos na semana, parabéns para você.
Isso significa que você está totalmente envolvido com a tua meta de estudar, você está colocando o máximo das tuas energias ali. Eu tenho muitas alunas, por exemplo, que não trabalham, mas são mães, e elas, mesmo não trabalhando, têm que dedicar uma parte do seu dia ali para cuidar do filho. Então, quem é mãe, por exemplo, e consegue chegar nessa marca de 30, meus parabéns também para você. É uma quantidade excelente, não é necessário mais do que isso. Relaxa, você já está estudando uma quantidade que é ótima, tá bom? Agora, para quem tem o dia inteiro disponível para estudar e nenhuma outra atividade que lhe consuma tempo, o 30 você pode utilizar como um marco de referência para você também começar o seu estudo. Principalmente para aquelas pessoas que estão começando, que não têm ritmo de estudos. Não adianta às vezes querer estudar, né, com mais do que 30, porque o estudo vai ser muito penoso. Então você pode começar utilizando as 30 horas de estudos semanais. 30 horas, então, vai ser sempre o teu referencial. E aí vamos fazer duas observações aqui que são bem interessantes. Quem tem acima de 30 horas de estudos, você pode considerar que você é um privilegiado e que a quantidade de horas de estudos que você tem é um diferencial na sua preparação. Obviamente, eu estou analisando só a quantidade. Então, se você conseguir manter um ritmo bom, ter uma boa qualidade no seu estudo, você vai conseguir evoluir muito rápido, você tem um grande diferencial, aproveite bem isso aí. Para quem tem menos de 30 horas de estudo na semana, é óbvio que a quantidade de horas de estudo não é um diferencial. Então você precisa apostar em outros diferenciais, como a qualidade do estudo, estudar com muita qualidade. A minha segunda dica, lembra, que foi ter essa regularidade, você precisa manter a regularidade sempre. É importante também ter paciência, porque menos de 30 horas de estudos na semana, é óbvio que o teu estudos ele vai num ritmo menor. Obviamente só falando em quantidade, mas é normal, você consegue estudar menos, isso é matemático. Então tenha paciência e entenda que você ainda continua com chances de chegar lá, mas manter a regularidade e a paciência. Agora nós vamos analisar 4 zonas aqui da nossa escala. A primeira zona é para quem tem menos de 20 horas de estudos na semana, ok? Quem tem menos de 20 horas de estudos na semana, obviamente trabalha e tem outras atividades que lhe consomem muito tempo. A primeira coisa que eu quero que você pense é se você está realmente colocando o concurso como foco da tua vida. Isso é para você pensar. Tem até um vídeo no nosso canal onde eu falei muito sobre planejamento de vida, que é importante você fazer um planejamento de vida antes de querer definir o foco, planejar os teus estudos. Então, assista esse vídeo é muito importante para você. E agora eu quero que você entenda uma coisa, que 20 é um número mínimo que eu coloco ali para os estudantes. 20 horas de estudos na semana. Você consegue fazer 2 horas por dia, mais, né, que dá 10 horas, mais 10 horas no final de semana, ou seja, é possível chegar a 20 horas de estudos. Lembre-se que eu sempre, quando eu falo em horas de estudo, eu não considero horas de curso presencial. Se você faz um curso presencial, você não considera, não contabiliza essas horas como horas de estudo, tá bom? Mas se você faz um curso online, tranquilo, né, porque o curso online você faz dentro do teu momento de estudos. Agora o curso presencial não, você sempre tira ele do teu momento de estudo, isso aqui é o estudo individualizado, tá bom? Então coloque 20 como o teu parâmetro inicial, como uma meta. Alessandro, eu só tenho 15, não tem como tirar de outra área. Beleza, vamos trabalhar com o que temos, mas reflita, será que você não está dividindo o teu foco com outras áreas da tua vida? Então, fica essa reflexão para você. A segunda zona da nossa escala de horas de estudos é para quem tem entre 20 e 30 horas de estudos na semana. Então, obviamente, aqui, como eu falei que 30 era o número ideal, de 20 a 30 você tem uma boa quantidade de horas de estudos na semana, dá para fazer muita coisa, o teu estudo fluir, tá ok? Chegar ali pelo menos nos 25, gente, já é ótimo isso aí, dá para fazer muita coisa, tá legal, mas você ainda não tem as horas de estudos como diferencial.
Então lembre-se de manter a disciplina, o foco, a concentração máxima no momento ali do estudo. Veja se uma semana ou outra você não consegue fazer uma forcinha para chegar nas 30 horas de estudos semanais, chegar nesse número ideal, beleza? Mas se você está nessa faixa entre 20 e 30 horas de estudos na semana, tá legal, considere que é uma boa faixa, mas mesmo assim, fique atento e veja se você ainda não consegue tirar algumas horas de alguma outra atividade na sua vida para chegar o máximo possível perto, né? Ou chegar até nas 30 horas de estudos, que é a quantidade ideal. A terceira zona da escala de horas de estudos semanais está aqui entre 30 e 40, e essa é uma quantidade de horas excelente. Pode sorrir para as paredes, porque você é um privilegiado. É verdade, olha, a maioria dos estudantes, a maioria tem menos de 30 horas de estudos na semana. Essa é a realidade da maioria. Então, se a sua realidade é acima dos 30, como eu disse, a quantidade de horas de estudos é um diferencial para você. Então, aposte nisso, mantenha esse ritmo, está excepcional. Se você trabalha ou tem alguma outra atividade da tua vida que consome tempo e você consegue mesmo assim chegar nesse número, nessa zona, perfeito. Parabéns, viu? Parabéns, porque isso quer dizer que você está muito focado, mas muito focado. E essa é a primeira característica de uma pessoa que quer ser realmente aprovada, é a primeira característica de um estudante de alto desempenho, é conseguir dar esse foco máximo para o objetivo. Então, parabéns. Então, lembre-se que entre 30 e 40 é uma faixa assim perfeita, excelente, excepcional de estudos, dá para fazer muita coisa. Agora, daqui para cima, tem sempre que tomar cuidado para não estar focando demais na quantidade e deixando a qualidade de lado. Esse é um alerta para ficar aí para você. E a quarta zona aqui da nossa escala de horas de estudos é para quem tem acima de 40 horas, e essa é a galera Jedi. Para quem tem acima de 40 horas de estudo na semana, primeiro eu quero que você tome o cuidado, mais uma vez, para não estar focando demais na quantidade e deixando a qualidade de lado. Beleza? E eu sempre coloco assim como um máximo para os meus alunos 48 horas de estudo na semana. É óbvio que às vezes pode ter um que seja uma exceção, mas esse é um máximo que eu trabalho. Porque se você faz 48 horas de estudo na semana, significa que 6 dias na semana você faz 8 horas de estudo. Então é fundamental que você deixe um dia da semana livre para você descansar e não estudar. Beleza? Tome muito cuidado com isso. Cuidado também para você não ficar bitolado. Eu nem falo focado demais, porque focado demais é ter consciência do que você está fazendo. Quando você passa desse foco demais, a palavra certa é bitolado. Ou seja, você fica com aquela mentalidade de eu tenho que estudar, eu não posso fazer mais nada da minha vida. Relaxa, entendeu? Até 48 horas é o limite, você já tem uma quantidade excepcional, não precisa mais do que isso. Mais do que isso vai acarretar em perda da qualidade e também numa pressão que você vai se colocar sem necessidade a mais para poder passar. Okay? Então muitos estudantes levam isso para o dia da prova. Eu já tive uma aluna, por exemplo, que ela tinha essa realidade, ela só estava por conta dos estudos. E ela estudava, é sério que eu vou te contar aqui, ó. Ela estudava 10 horas por dia, de segunda a domingo. Isso dá, gente, 70 horas de estudos na semana. É muito. Não é necessário fazer isso. E o que aconteceu com ela? Quando ela veio fazer o acompanhamento comigo, ela já tinha bagagem para passar. Só que ela sempre achava que ela não estava estudando o suficiente, que ela ainda não estava boa o bastante. Eu até brincava com ela que ela já podia dar aula em cursinho, tamanho nível de conhecimento que ela tinha. Então é um estudante que eu tive que trabalhar muito o lado emocional com ela. E a primeira coisa que eu fiz foi reduzir a quantidade de horas para 48 horas de estudo semanais. Tá, ok? Aí ela estudava 8 horas de segunda, a sábado. Tinha dia que ela estendia um pouquinho ali, fazia 9, 10.
mas ela começou a cumprir essas 48 horas. No início ela ficava um pouco até assim, poxa, insegura, eu estou deixando de estudar domingo, mas com o tempo ela percebeu que o domingo estava sendo fundamental para a melhoria de qualidade no estudo dela e não deu outra. Saiu o concurso que ela queria e ela passou em primeiro lugar. Foi fantástica essa história. Depois, em algum momento, eu vou contar essa história mais aprofundado para vocês. Mas esse foi um trabalho bacana que eu fiz com ela. Então, acima de 40, vai no máximo até a 48. Cuidado com os exageros. Tudo demais é veneno. Vamos para a nossa revisão? Então, vamos lá. 30 horas é o teu marco de referência. É ideal. Show de bola, perfeito. Acima de 30 horas, a quantidade de estudos é um diferencial, mas tome cuidado para não focar demais na quantidade e perder na qualidade. Abaixo de 30 horas de estudos, você tem que focar na qualidade mesmo, colocar como diferencial a concentração, a qualidade do teu estudos e ter paciência. E colocar 20 horas como uma meta mínima na semana. Lembrando, se não for hipótese nenhuma possível, trabalhe com o que tem, mas coloque essa meta para você perseguir e analise as outras áreas da vida se não dá para você fazer algum ajuste. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Como todos os outros, é feito de coração para você, para te ajudar a refletir sobre as tuas situações do dia a dia. Esse é o trabalho que um coach faz. O coach, ele não simplesmente diz o que você tem que fazer, mas te ajuda a refletir sobre o que você está fazendo, o que você pode melhorar. Espero ter atingido o meu objetivo para com você. Gostou do vídeo? Curte, compartilhe com aquelas pessoas que você conhece, sabe que estão precisando fazer essa reflexão e também se inscreve no nosso canal, toda semana tem um vídeo novo para você. Bateu alguma dúvida? Deixa o teu comentário que eu vou ter o maior prazer em te responder. E lembre-se da terceira dica que eu te dei. A partir de agora, a tua carga horária semanal é uma meta que você deve cumprir toda semana. Beleza? Sucesso e ótimos estudos!